Todo mundo conhece João 8,32, né, irmãos? Aleluia. Esse texto aí é o texto da nossa nação aí. Que seja verdade nas nossas vidas. Mas o Senhor Jesus, ele começa falando um pouquinho antes, né? João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra de Jesus, não é a palavra de homens, não é palavra, é palavra de Jesus. Mas ele diz antes uma coisa muito interessante. E o verso 31 do capítulo 8, não sei que versão está ali, vou ler nessa versão com vocês, depois vou ler na minha. Eu estou na NVI, lê comigo, NVI, e ela diz assim, ó. A NVI fala: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Amém? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui nós estamos, ó Pai, como igreja do Senhor, e que privilégio para nós, Senhor, é poder, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, é poder nos alegrar por esses 20 anos, onde essas portas estão abertas para pregar a palavra do Senhor, para falar do amor do Senhor, para ensinar, onde eu também, Senhor, tenho sido ensinado neste lugar, através dos meus irmãos, dos relacionamentos, através das mensagens, das palavras. Ó Pai, obrigado por fazer parte deste ministério tão abençoador, por sermos uma igreja, Senhor, ó Deus, onde nos esforçamos a viver a palavra e pregar a palavra. E nesta noite, Senhor, fala ao nosso coração poderosamente. Espírito Santo, ó Deus, vem sobre nós com teu amor, com tua graça e teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se assente, meu irmão. Em nome de Jesus. Como foi nos ensinado aqui, hoje é um culto de missões, né? Muitas comemorações, estamos num mês de comemoração, agradecendo a Deus pelos 20 anos desta porta aberta, desta igreja local aberta. Mas, para quem ainda não sabe, a Peniel, ela tem um compromisso todo segundo domingo do mês. É darmos ênfase à obra missionária, ao trabalho missionário. É por causa disso que vocês assistiram este vídeo, que vocês acabaram de assistir, receberam um pouquinho do relato de algumas das nossas igrejas, que elas estão um pouquinho mais longe, que são igrejas missionárias, que são bases missionárias, que são igrejas que o Ministério Peniel, ele se concentra muito mesmo, acho que 95% da nossa estrutura está em todo o litoral paulista, né? Então, todos os outros trabalhos um pouco mais longe, que nós estamos avançando, estamos chegando devagarzinho em Natal, né? É bem provável que esse ano eu consiga estar numa cidade de Minas Gerais chamada Frei Gaspar. Alguém conhece essa cidade? Frei Gaspar? Se eu não me engano, é Minas Gerais. Estaremos lá, porque temos uma célula lá também, não da Peniel Gonzaga, de outra igreja nossa, uma célula. Então nós estamos planejando aí entre os pastores, se vamos estar, né, fazendo uma viagem missionária para visitar esses irmãos, né? Estamos chegando, não foi falado neste vídeo, mas há uma célula nossa da Peniel, chegando em Campinas, né? Alguns irmãos, pastor, como é que isso acontece? Acontece da seguinte forma: são irmãos que estão perto de nós, que estão nas nossas igrejas locais, e de repente o Senhor os leva a outras localidades. Mas eles entendem que o Senhor não está levando eles para tirá-los da igreja, mas está levando eles para expandir a visão que o Senhor tem nos dado, né? Então eu quero motivar você, que mesmo que você mude de Santos um dia, você não vai se livrar você não vai se livrar tão fácil de mim, nem da Peniel, não, tá? Mas é por uma boa causa, né? Porque eu creio que a semente do Senhor, ela vai estar no teu coração. Você vai falar assim: pastor, vamos iniciar uma célula aqui? Eu vou ter o maior prazer de ir na tua cidade lá, em nome de Jesus Cristo. Se você entender que a Peniel é este lugar, né, você é um braço que o Senhor está levantando para a gente ir adiante, nós vamos começar uma célula. E quem sabe você amanhã vai estar passando aqui, ó o fulano lá, que bênção, a célula iniciou. É um exemplo que nós temos. A nossa igreja de Santa Rita do Passa Quatro, que completou um ano agora. Eu estive em outubro lá, né, com eles,
Outubro foi aniversário, se eu não me engano. Outubro ou novembro, não lembro. Não, foi o batismo. Batismo dos irmãos. Estive lá no batismo de novos membros. Né, e estive agora em fevereiro. O Marquinhos esteve lá com a família também. O Fábio. No retiro de carnaval. Né, um tempo muito precioso. A igreja de Santa Rita do Passa Quatro, ela é uma igreja hoje pastoreada, né, por irmãos que estavam aqui. A pastora Bárbara, ela é aqui da Baixada, né, e foi morar para o interior, né, Deus abençoou, ela se empolgou, casou com um santa ritense, Jesus converteu ele, fez dele um homem de Deus, que é o pastor Guto, né, e hoje eles estão ali, né. Eu tive a oportunidade de, há 13 anos atrás, estar no batismo do pastor Guto, que ele tinha convertido, e aí os anos se passaram, algumas estruturas mudaram, e hoje, depois eles voltaram com uma célula, e essa célula se empolgou, cresceu. Hoje é a nossa igreja de Santa Rita do Passa Quatro, junto com uma base missionária que nós temos lá, com 3 missionários do ministério lá. Então assim, devagarzinho, né, a gente vai chegando, e é o exemplo que eu creio. Você viu a missionária Regilene, lá em Natal, uma célula. Quem sabe daqui a um tempo nós temos uma Peniel ali, em nome de Jesus Cristo. Vê os irmãos. Quem são os irmãos que estão em Campinas, pastor? São irmãos que eram da nossa igreja Peniel Osasco, que também é uma igreja missionária. Nossa Peniel Osasco ela é pastoreada pelos pastores Serginho e Juliana, que também começou como uma igreja missionária. E irmãos que são membros dessa igreja se mudaram para Campinas. E agora nós temos uma célula em Campinas. E quem sabe, logo mais nós estaremos na grande Campinas aí, em nome de Jesus Cristo. Então, queridos, eu estou falando para vocês porque são alguns dos desafios que nós estamos falando para vocês. E eu sinto no meu coração, diante de iniciar essa mensagem, estar falando um pouquinho. Porque o Ministério Peniel, irmãos, nós estamos aqui há quase 50 anos, fazendo a obra, né? Você viu aí hoje, exatamente hoje, aniversário do nosso pastor presidente, pastor Nilton, que foi meu pastor desde sempre, toda a vida, e sendo meu pastor e pastor presidente, é o nosso pastor, né? Quero até lembrar você que ele estará conosco aqui no dia 24, celebrando também, né, os 20 anos da Peniel Gonzaga. Ele estará aqui conosco, estará no culto da noite, né? Não vai poder vir pela manhã, mas estará no culto da noite. Então vai ser uma bênção, uma alegria recebê-lo. É o nosso pastor presidente, é o nosso pastor. Deus tem colocado no coração dele o DNA, né? E todos esses anos ele tem transmitido a nós, transmitido aos pastores, os pastores também, né? Você vê que há uma unção que vem do céu, irmãos, não é do homem, ela é de Deus. Mas Deus tem trazido multiplicação, multiplicação. E quem sabe, em nome do Senhor Jesus Cristo, num futuro bem breve, não é você que está em outra localidade do nosso país ou até do mundo, né? Nós temos, para quem gostaria de participar algum dia, toda quarta-feira, às 16 horas, horário de Brasília, nós temos online a nossa Peniel Global. Pastor, o que é a Peniel Global? Peniel Global é uma célula online, liderada pelos pastores Niltinho e Raquel, onde se reúne com irmãos de todo o mundo. Temos irmãos que moram na Flórida, irmãos que moram em Denver, irmãos que moram em Portugal, em 3, 4 localidades de Portugal, irmãos que moram em Miami, irmãos que moram na Espanha, e eles estão ali, 16 horas, horário de Brasília, porque foi um horário que se adequou aí por causa do fuso horário de outros irmãos. Então, se você tiver um tempinho, um dia, quiser participar, fale conosco com antecedência que a gente vai passar o link para você participar, né? São irmãos que estão longe, né? Mas ali o Senhor tem feito algo grande, né? E pouco mais de um mês, né, nós enviamos, o Ministério Peniel enviou para Portugal o casal Jorginho, o nome da esposa dele, esqueci, Tainá, né? Tainara ou Tainá? A Tainá, isso, é a Paulinha e Tainá, são irmãs. O Jorginho e a Tainá, né? Um casal que Deus falou com eles, e num apelo que o pastor Nilton fez aos irmãos, né, pregando, irmãos, nós queremos reativar o trabalho na Portugal, que nós já tivemos um dia. E no final, num período, o Jorginho falou assim: pastor, eu e minha esposa estamos dispostos a ir para Portugal.
não sei o que será de nós. Se o Senhor, se o ministério, se Deus conta conosco, nós queremos nos colocar à disposição, né? E o pastor Newton, né, até se assustou, né? E o casal falou: o que a gente precisa fazer? Né? E o casal resolveu a vida deles, né? Pediram baixa do trabalho deles, onde eles trabalhavam aqui. Não estavam desempregados, não. Falaram: não tem nada para fazer, a gente vai. Não, irmãos, estavam trabalhando. Mas Deus falou com eles. Não estou falando que você tem que fazer isso, mas Deus falou com eles. Deus falou com o casal, testificou. Falou: pastor, se Deus e o Ministério Peniel contam conosco, nós vamos abrir mão de tudo e nós vamos, né, atender essa necessidade que o Ministério Peniel está enxergando em Portugal. E o ministério orou, Deus confirmou, irmãos, estão lá, para a glória de Deus, né? Então, eu estou falando um pouquinho porque, irmãos, eu creio na obra de Jesus. Eu creio na obra missionária. Uma coisa mais local aqui, que faz parte de cada igreja local, são as nossas células. Eu quero convidar você a fazer parte de uma célula. Eu quero convidar você, se Deus colocar no seu coração, se Deus falar com você, né, você abrir a sua casa para nós termos uma célula na sua casa. Não é assim, vamos abrir. Não, a gente vai conversar: pastor, eu quero uma célula em casa. Quer? Vamos conversar. Vamos nos alinhar, né, para que a gente comece um trabalho abençoador para as vidas que serão salvas e para o corpo de Cristo também. As nossas células estão aí e esse ano elas vão crescer, vão se multiplicar em nome de Jesus. Ano passado nós formamos aí, que logo vai ser a formatura deles, nós vamos convidar vocês, né? Nós formamos aí 10 irmãos como futuros novos líderes de célula, né? E esses irmãos, eles têm que ir para alguma célula, em nome de Jesus, né? O Senhor os envia a alguma célula e vão ser uma bênção naquele lugar. Porque, irmãos, você já parou a pensar uma coisa? Eu quero dizer uma coisa para você que talvez você nunca pensou, mas eu quero te dizer. Eu não sei se você sabe, mas só no bairro do Gonzaga existem 34 mil pessoas aproximadamente que moram só no bairro do Gonzaga. Aleluia. Alguém quer falar comigo? Cadeira. Só no bairro do Gonzaga existem mais ou menos 34 mil pessoas. Irmãos, como é que a gente vai agregar todas essas pessoas aqui na igreja? Primeiro que eu não vou ter a pretensão de que todas essas pessoas seriam salvas na Peniel, né? Existem na cidade de Santos igrejas sérias. E cada igreja local, o Senhor tem um povo que deve ser fiel àquele lugar, né? E respeitar os irmãos que foram chamados para estar num outro lugar, num ambiente. Mas eu quero que você entenda, eu só estou falando só do bairro do Gonzaga, só estou dando um exemplo. A cidade de Santos, nós somos uma cidade aí talvez com 500 mil habitantes, próximo de 500. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que é muita gente para Jesus. Nós precisamos ter essa visão de que nós somos uma igreja na cidade. Que mesmo que todas as igrejas que existam na cidade e que sejam sérias, a gente não vai precisar atrapalhar ninguém. Os pastores vão poder trabalhar tranquilamente, ganharem vidas tranquilamente. E nós, irmãos, como igreja do Senhor, nós temos que ter isso no coração. Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Ele perdoou o meu e o seu pecado. E Ele disse para nós: ide, façam discípulos de todas as nações. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ensinado. Essa ordem, irmãos, Deus deu só a pastores? Não. Deus deu a cada um de nós esta ordem. A cada um de nós existe esta incumbência. E quando eu falo a cada um de nós, não estou falando que isso vai ser de uma forma individual. Não, vai ser de uma forma organizada. Diante de uma igreja local, uma igreja séria, liderada por pessoas não perfeitas, mas por pessoas sérias, que amam a Jesus, que amam o Evangelho do Senhor e que estão dispostas a fazer a obra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, esse ano de renovação espiritual é ano de eu e você nos despertarmos para a obra de Jesus. Pastor, eu não tenho capacidade, pastor, é isso e aquilo, meu irmão. Aquele que não tem capacidade, o Senhor há de te capacitar. Há de te capacitar.
Não podemos perder tempo com picuinhas. Não podemos perder tempo com coisas secundárias, né? Eu louvo a Deus por pessoas que estão focadas naquilo que faz. Isso me ensina. Mas nós temos, irmãos, também um foco, que é o maior foco. E esse foco, todas as outras coisas dependem exatamente disso, de sermos focados a fazer o ID do Senhor Jesus, a cumprirmos a palavra. Deus vai usar o teu trabalho, Deus vai usar os teus talentos, Deus vai usar a tua rede de apoio, Deus vai usar a tua rede de influência, Deus vai usar os teus dons, Deus vai usar as tuas amizades, Deus vai usar a tua casa. Irmãos, Deus vai usar todos os recursos que Ele te entregou, e você tem que ter um coração simples e entender que você, nada é teu. Nós somos mordomos, irmãos do Senhor. E o que é um mordomo, irmãos? Quando fala do mordomo, eu penso em quem? Eu penso no Alfred. Você conhece o Alfred? Você já parou para pensar na história do Alfred? Pastor, quem é Alfred? Alfred, irmãos, é o mordomo do Batman, varão. Pô, filme é uma delícia. Mas você já parou para pensar? Dentre muitas histórias do Batman, mas preste atenção no que eu vou falar acerca do Alfred. O Alfred é um homem que decidiu ser leal e fiel a um garoto, que quando ele conheceu, ele criou aquele garoto, ele se dedicou àquele garoto, ele cuidou daquele garoto, ele ensinou aquele garoto, e aquele garoto era herdeiro de tudo. Ele sempre soube que aquele garoto um dia, quando tivesse a maturidade adequada, seria o seu patrão. E aquele homem, você não vê aquele homem fazendo nada para si. Você vê aquele homem completamente disposto a servir o Bruce Wayne. Porque, irmãos, o grande ator da história, a grande, digamos assim, estrela é o Batman. Mas, irmãos, toda a vida do Batman, todo o sucesso do seu heroísmo, dependeu e muito de um homem chamado Alfred. Todo mundo quer ser o Batman, irmãos. Todo mundo quer ser o herói da história. Mas o Batman, ele não é nada sem um Alfred. Já parou a pensar nisso? Já parou a pensar nisso? O Alfred, ele é um mordomo, ele cuidou sempre de tudo, mesmo nada sendo dele, mas ele sempre cuidou com excelência. E eu quero te dizer que na história da tua vida, você não é o Batman. Você é o Alfred. Porque o carro que você tem não é seu, a casa que você tem não é sua. Se você tem ou irá adquirir bens, riquezas, não são seus. Os talentos que o Senhor depositou na tua vida não são seus. A capacidade, eu sei que o mundo não ensina isso. O mundo fala, você é capaz, você é fera, você consegue. Desculpa, não é o que o Evangelho ensina. A Bíblia fala assim, temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência não seja nossa, mas do Senhor. Há um tesouro, sem dúvida. Dentro de você há um tesouro. Mas a gente nunca pode esquecer que nós somos barro, irmãos. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro. A excelência está nele. E ele derrama sobre nós, dentro de nós, a sua excelência. E um dia, nós iremos prestar conta de tudo aquilo que a gente acha hoje que é nosso. O tempo não é teu, a vida não é tua, a saúde que você goza, glória a Deus por isso, não é tua. A família não é sua, os seus filhos não são teus. Nada é nosso, tudo é de Deus. Acho que a gente poderia aprender um pouquinho com o Alfred. A cuidar com excelência daquilo que está ao nosso alcance. O Alfred tinha a senha de tudo, sabia da riqueza de tudo, tinha acesso às dispensas de Bruce Wayne. Sabe, tinha coisa, né? Tem um filme lá de 89, que eu gosto mais, o de 89,
né? Que o Batman, ele é meio lesadinho assim, né? Se faz de meio de bobão, né? Cabelinho pampam dos anos 80, né? E tal. Aquele ator que eu esqueci o nome. Mas o Alfred, ele está sempre atento. Sempre ligado e disposto a servir. Esse deve ser o posicionamento de um servo de Deus. De uma serva de Deus. Está disposto a servir. Não é meu, mas eu vou cuidar com excelência, para que a glória de Deus resplandeça sobre a minha vida. Nós somos mordomos, irmãos. Se eu e você um dia pensamos que somos dono de alguma coisa, e vou te dizer uma coisa, a nossa queda em tudo na vida começa quando a gente pensa que é dono. Quando a gente se esquece que o privilégio é nosso. Eu vi na caminhada, irmãos, pastores começarem junto conosco, começarem antes da gente, mas um dia eles acharam que a igreja era deles. Eles acharam que o sucesso que eles estavam tendo no ministério era deles. E que o ministério não estava reconhecendo aquilo que eles estavam fazendo, que ele estava fazendo. E eu sempre me cobro, falo, Senhor, não é um peso. O ministério não me deve nada. É um privilégio, Senhor. Se hoje eu tenho a oportunidade, se um dia alguém me deu a oportunidade de servir a casa de Deus, de servir a obra de Deus, irmãos, é um privilégio. Quando a gente encara como privilégio, irmãos, tudo flui. Agora quando a gente pensa que eu merecia mais, aí começa a ficar ruim. É só ver dentro de uma casa, o casal. Não, porque eu sou apaixonado por ele, sou apaixonado por ela, sou apaixonado por ele, sou apaixonado por ela, eu amo ele, e tal, e aquele fogo, e na hora que casa, aí começa a ver alguns detalhes, aí já começa a achar no coração, fala, pô, eu merecia mais. E aí começa a ruína do casamento. Porque o marido começa a achar que merecia uma mulher melhor, a mulher começa a achar que merecia um marido melhor. Talvez até merecia. E talvez alguém avisou. Quer cortar meu barato? Eu sei o que eu estou sentindo, pastor. Mas agora casou, entrou na aliança. Então se tinha alguém melhor, não é para você. Porque você entrou numa aliança diante de Deus. Agora a aliança é outra, o compromisso é outro. Se tinha algo melhor, não é mais para você. Agora o melhor é aquele a qual você fez uma aliança. Aí a pessoa azeda. Aí começa a entrar em outros. Eu mereço ser feliz. Merece. Mas não há felicidade fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus é a honra. A vontade de Deus é a honra. Então, irmãos, em tudo na vida, eu não estou falando que você tem que ser capacho de ninguém. Eu estou falando que você tem que ouvir a voz do Espírito e entender de verdade o que Ele quer. E você entender na tua vida os privilégios. Tem muita coisa que talvez você olha e fala, eu mereço melhor. E Deus está falando, olha, é um privilégio. Você não está enxergando, deixa o orgulho do teu coração. Eu mereço um marido melhor, olha. Eu mereço uma mulher melhor, olha. Eu mereço um trabalho melhor, olha. Esse dia me ligou um rapaz, que a gente arrumou um emprego para ele com um irmão. E quando começou a trabalhar, começou a ficar na rodinha dos escarnecedores. Eu falei, rapaz, esses camaradas são tudo cobra criada véia. Tu sai de perto deles, eles já perceberam o teu temperamento. Tu não guarda essa língua dentro da tua boca. Que eu falo assim, né, irmãos? Tu não guarda tu é linguarudo. Cala essa tua boca e trabalha, porque esses caras estão tudo te infernizando, porque sabe, já aprenderam que tu vai lá falar. Para de murmurar. Aí veio falar para mim desse irmão que é patrão dele. Falou, tu não vai falar dele para mim, eu não admito. Não admito. Pastor, você não me ama. Eu não admito infidelidade. Ele abriu a porta para você e você não está enxergando. Resumindo, essa semana me ligou. Pastor, como eu era feliz trabalhando com fulano.
Liga lá para fulano, porque ele não me atende. Falei, liga você. Ele não me atende. Ora, ele é homem de Deus. Volta para a igreja, volta a buscar Jesus. Deus vai falar com ele, é homem de Deus. Eu sei que ele é um homem de Deus. Sempre te falei que ele é um homem de Deus. Eu estou dando castigo nele, irmãos? Claro que não. Mas é o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Porque muitas vezes, irmãos, e eu não sei porque eu estou falando isso, que eu ainda não entrei na mensagem, mas aquilo muitas vezes que a gente está encarando como um peso, é um privilégio. Então observa. Não estou falando que você tem que ser oprimido pela empresa lá a vida toda, mas cuidado. Eu só estou falando para você ouvir a voz de Deus. Você vai abrir mão de um trabalho, muitas vezes, que o Senhor te deu. E apesar das dificuldades, o Senhor ainda te quer ali. Porque a questão não é se é fácil ou difícil. A questão é se é vontade de Deus ou não é. E a gente está se esquecendo, irmãos, de aferir as coisas por esse padrão. Teu casamento, minha esposa, pastor. Eu vejo a irmã, eu vejo a fulana tão dedicada. Está olhando a grama do vizinho, varão. Olha para dentro da tua casa. Não, porque aquela igreja, pastor Wagner precisa. Aquela igreja, irmão. Que eu não sou lá essas coisas, não é uma novidade para ninguém. Te vira. Mas pode ser que Deus te queira aqui, mesmo a gente não sendo lá essas coisas. Porque o dono da igreja é Ele. Então, observe cada área da sua vida, sua família, sua igreja, sua célula, seu casamento. E observe. Para que a gente possa não abrir mão daquilo que é privilégio. Dificuldades, irmãos, no ministério, eu tenho. Talvez alguém olhe para nós e fale, pô, que bênção, que legal, alegria. Mas eu tenho minhas dificuldades, irmãos. Eu tenho minhas lutas. Eu também passo algumas lutas, mesmo querendo fazer a vontade do Senhor, porque nem todo mundo enxerga assim. Nem todo ambiente eu sou enxergado dessa forma. Mas uma coisa eu não abro mão. E sempre me exercito. O que faço da minha vida é um privilégio. A oportunidade que eu tenho de servir a Deus, de servir a sua igreja, de servir a obra, é um privilégio. E cuidado, porque existem privilégios que, infelizmente, a gente só se toca depois que a gente perde. Aí, irmãos, nem sempre dá para recuperar. Então, para não viver em retrabalho, qual que é a solução, pastor? Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz, não vá pela aparência das coisas. Todo mundo fala assim, não julgueis para não ser julgado. Irmãos, a Bíblia está falando de outra coisa. A Bíblia fala que tem que julgar sim. Ih, que é isso, pastor? Tem. A Bíblia fala, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Você quer julgar alguma coisa? Olha o que a Bíblia fala acerca. E se te contrariar, engole o teu orgulho em seco e vai lá e faz a vontade de Deus. É dessa forma que a gente vai cumprir o propósito e ganhar vidas para Jesus. É dessa forma que as pessoas vão ver Jesus em nós. Amém? Seguidor ou discípulo? Deu tempo de você pensar? O que você é? O que nós somos? Seguidores ou discípulo? Perceba esse texto que nós lemos. Me ajude o pessoal da mídia na versão NVI. Me ajude, João 8,31. Eu quero te chamar a atenção nesse texto. Porque a Bíblia está falando aqui, ó. Jesus falou aos judeus que haviam crido nele. E ele fala assim, prestem atenção. Vocês, judeus, que creram em mim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Existe no nosso meio, ou talvez nós mesmos somos muitas vezes frequentadores, simpatizantes com o evangelho, gostamos da música, da canção, das pessoas, nos identificamos com o pastor, com o irmão que canta, com o fulano da célula. Irmãos, tudo isso é bom demais, é bênção, mas não é o bastante. O evangelho não se limita a isso. Mas a palavra está nos falando uma coisa muito séria e fundamental.
Para você ser meu discípulo, Jesus está falando, você precisa permanecer firme na minha palavra. Aí verdadeiramente você será meu discípulo. Porque existem discípulos que são discípulos falsos. Estão fazendo de conta. Ou então nem se tocaram. Hoje em dia, irmãos, nós vivemos isso também, que eu julgo muito ruim. Tem pessoas que são falsos discípulos e eles nem sabem que são falsos discípulos. Mas são. Mesmo que o coração deles esteja puro, mas são. Por quê? Porque já receberam uma herança espiritual enganosa. E isso é muito sério. Já foram discipulados ou se propuseram a serem discipulados por pastores, por líderes, que muitas vezes na aparência são bacana, mas como diz a palavra, boa aparência, mas negam o poder. Negam a palavra. Então essas pessoas elas já nascem num evangelho torto e estão ali sendo levadas num evangelho torto. São falsos discípulos, são falsos profetas e nem sabem muitas vezes, estão enganados. Então a palavra, ela vai nos aferir, ela vai nos orientar. Pessoas que verdadeiramente têm um compromisso sério com as Escrituras, vão nos orientar. Pode muitas vezes não ter a forma que a gente gosta, que nos atraia, mas essas coisas elas são passageiras, irmãos. Essas coisas são passageiras, o que vale mesmo é a firmeza nas Escrituras. Eu sempre falo, ô frase boa era das antigas. Deixa eu falar, ô Felipe, dá uma baixada para nós. Tu passou calor, tenho certeza. Se eu estou passando, imagina tu. Ou a frase bonita que o povo de Deus falava e praticava antigamente era: a Bíblia é o nosso manual de fé, regra e prática. Quantos lembram disso aqui? A Bíblia é o nosso manual de fé, de regra e prática, irmãos. Agora, quantos cristãos que estão dentro das igrejas hoje em dia têm a Bíblia na vida deles como verdadeiramente o seu manual de fé, regra e prática? Tem cristão, irmãos, colocando a Bíblia na mesma prateleira das suas convicções de frases de efeito de coaches. Na mesma prateleira. Ah, a palavra faz isso, mas o fulano fala isso aqui, e daí? Problema dele. Hoje ele é, amanhã não é mais, mas a palavra do Senhor, esta permanecerá para sempre. Tem pessoas que colocam na mesma prateleira o que as Escrituras dizem, na mesma prateleira em seus corações, de alguns livros de autoajuda. Que embora existam filosofias confortantes, muitas dessas filosofias e ensinos que trazem conforto, mas são contrários à Bíblia. São contrários à palavra de Deus. São contrários às Escrituras. Então, você é seguidor ou discípulo? Primeira coisa, o discípulo, ele é o quê? Verdadeiramente firme na palavra. O seguidor não, irmãos. Quantas pessoas tinham ao redor de Jesus só na expectação dos milagres? Quantas pessoas tinham ao redor de Jesus, eram abençoadas? Sim. Comeram dos pães que Jesus multiplicou? Sim. Beberam do vinho que Jesus multiplicou no casamento? Sim. Então, irmãos, viver milagre não tem nada a ver com ser discípulo. Não se engane. E nós vamos aprender um pouquinho nessa palavra, não tudo. Quem sou eu para achar que vou ensinar tudo sobre ser seguidor ou discípulo? Mas tem muita gente que fala assim: ah, Deus está comigo sim, eu sou de Deus, porque olha, eu fui abençoado nisso aqui, e daí? Tem muito seguidor que foi abençoado só porque estava ali no meio. Comeu o pão que foi multiplicado. Bebeu o vinho que foi transformado. Mas não era discípulo, é seguidor. Eu pergunto para você, o que nós queremos ser? Seguidores ou discípulos? Porque o discípulo permanece firme na palavra. O mesmo Cristo que multiplicou o pão, o mesmo Cristo que transformou água em vinho, chegou uma hora que muitos seguidores começaram a abandoná-lo.
Aí a Bíblia fala que Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: e vocês? Vocês vão me abandonar também? Aí Pedro diz assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você vê a diferença de um discípulo? O discípulo fica ali, meu irmão. O seguidor, quando não agrada mais, quando ele é contrariado, porque a Bíblia fala ali que muitos falam assim: ixi, o discurso desse cara aí é muito duro. Você sabia que Jesus foi abandonado pela multidão porque alguns acharam o discurso dele muito duro? Essa passagem que eu citei agora de Pedro foi assim. O discurso dele é muito duro. Que é isso? Esse homem é muito pesado nas palavras. É apaixonante novo convertido, né, irmãos? A minha cunhada, ela é nova na fé. E esse ano ela está aplicadíssima nas escrituras, né? Começou em 24, arrebentando. A Bíblia dela toda... E assim, eu acho fascinante o novo convertido. Ele vai descobrindo as coisas. E eu lembro que uma das primeiras situações esse ano, ela lendo os evangelhos, ela fala assim: nossa, mas Jesus é bravo, né? Você acha? Jesus é bravo, ele entrou lá e saiu quebrando tudo e tal. Não tem nada a ver com esse Jesus ursinho carinhoso que falam por aí, que não fala contra o pecado, que tudo é amor, tudo é maravilha, o Jesus que aceita tudo. Vai ler a Bíblia, irmão. Fica indo na onda desses aí, ó. Lê a palavra. Ela leu a palavra e começou a ter o discernimento de algumas coisas. Aí eu falei para ela: Jesus é bom, mas Jesus não é bonzinho. Entenda isso. Jesus é bom, irmão, mas ele não é bonzinho. Porque quando ele vê o pecado, ele vai falar: tu está em pecado, tu te arrepende ou tu vai para o inferno. Aí a pessoa que está presa no coração no pecado vai achar que ele é mau. Ai, que malvado. Imagina que eu vou abandonar esse gato porque falou que é pecado. Essa gata, pastor, ela é linda, pastor, mas está sendo usada pelo inferno para te levar para longe. O fulano lá, ó, tá te levando pelas palavras doces, mas está te levando para longe de Jesus. E tudo, escute isso, tudo o que te leva para longe de Jesus, não importa quão bonito seja, quão caro seja, quão proveitoso seja, é do inferno. Entenda isso. Aí, pastor, até aquele gato, varoa, esse gato aí vai se transformar num puma e vai acabar com a tua vida. E daqui a pouco ele vai estar gordo, vai se transformar num Garfield, preguiçoso, não vai querer nada. Fala: era um gato quando eu casei, agora é o Garfield. Quer saber? Não ouviu a voz de Deus? Então, queridos, Jesus falou àqueles que creram nele: se vocês são verdadeiramente meus discípulos, vocês vão ficar firmes na minha palavra. Porque o seguidor prova dos milagres, mas não fica firme. O discípulo fica firme. Há um outro texto da palavra que fala, muito conhecido, já falei aqui, Mateus 28, 19. A Bíblia fala: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê que Jesus está falando aos seus discípulos: olha, não é para vocês fazerem seguidores, vocês vão ensinar as pessoas a serem discípulos. Vocês vão ser discípulos e vão ensinar outros a serem discípulos também. Este, irmãos, é o nosso encargo. Este é o nosso privilégio. Essa é a minha e a sua responsabilidade nessa terra, fazer discípulos de todas as nações. Deus não quer que você seja um frequentador de igreja. Deus não quer que você seja um simpatizante de igreja. Deus não quer que você seja alguém que acha bonito, acha legal. Deus quer que você seja um verdadeiro discípulo do Senhor. E você também faça discípulos. Não é só ser discípulo, você também vai fazer discípulos. Essa é a vontade de Jesus. Agora, o seguidor faz discípulo? Nem ele é discípulo. Quem é discípulo não faz discípulo. É ovelha que gera ovelha, irmãos. Você já viu alguma ovelha gerar cachorro? Nascer um cachorrinho de uma ovelha? Não. A ovelha, quando ela fica grávida, ela vai gerar outras ovelhas.
Então, Deus te fez ovelha para você gerar em Cristo Jesus outras ovelhas, igreja do Senhor. Amém, igreja? Você é discípulo, você vai gerar outros discípulos. Você é comprometido, você vai gerar outros comprometidos. Eu queria começar aqui uma campanha na igreja. Eu queria até dar um nome em inglês. One on one. Olha, pegou, Marquinhos? Marquinhos é meu consultor no inglês. Eu falei, ele falou que tá bom. One on one, o que é isso? Um a um, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Muito simples. Você não precisa ganhar 10 pessoas para Jesus no ano de 2024. Até acredito que você não tem uma agenda para isso. Mas eu creio que o Espírito Santo vai te dar a oportunidade de você ganhar um. E esse um, você vai cuidar dele, dela. Você vai trazer à igreja, você vai ensinar. Nós temos materiais, irmãos. Uma irmã falou assim, pastor, trouxe uma visitante, ela amou o culto de mulheres, quero parabenizar as mulheres. Falei de manhã, vou falar agora à noite. Quero parabenizar as irmãs pelo culto de mulheres. Que culto! Houve salvação, houve comunhão, houve poder de Deus. Valeu! Podia ter sido feito debaixo do zimbro. Foi lindo. Mas para a glória do Senhor houve salvação, houve libertação, houve comunhão. É isso que Jesus quer. Parabéns às mulheres, né? E já estendendo parabéns ao seu dia, do dia 8. Agora devolve para nós que é tudo nosso. Cadê? Então, queridos, mas eu desafio você a ganhar um. Imagina se cada um de nós aqui dessa igreja ganhar um. No final do ano nós nos multiplicamos, essa igreja dobrou, irmãos. E não ficou uma coisa pesada. Eu não estou dizendo que você só pode ganhar um. Se Jesus te der 2, 3 ou mais, glória a Deus. Mas o desafio para nós é o one on one, um a um. Fala, Senhor, me dá uma alma. Para quem não sabe, nós, por exemplo, Igreja Peniel, ao batismo no final do ano em dezembro. Nosso batismo é 1º de dezembro. Faça esse compromisso diante de Deus, Senhor. Eu quero uma alma, 1º de dezembro. Eu quero entrar lá na água, lá, olhar para o pastor e falar, pastor, glória a Deus. Estamos juntos aqui, ó. Meu filho na fé, minha filha na fé. O Senhor nos deu um, irmãos. Um. Esse é o desafio. Não precisa ser 10. Se o Senhor te der 10, aleluia. Mas um. Senhor, eu quero uma alma, uma pessoa que vai chegar na minha célula, uma pessoa que eu vou evangelizar na rua, um amigo que eu sempre vejo, eu estou falando de Jesus para ele, o Senhor vai quebrantar o coração dele, e ele vai converter, ela vai converter em nome de Jesus. Aí eu não falei, né, a irmã falou dessa pessoa, pastor, a fulana veio, amou o nosso culto de mulheres, e ela falou que quer uma Bíblia e quer aprender da palavra. Eu falei, irmã, você já sabe o que tem que fazer, né? Você vai ter que pegar a nossa apostila de discipulado e ensina para ela. Aí, ó. Você tem um norte. Não vai ficar pegando coisa de sei lá de onde. Irmãos, nós como igreja local, nós temos um material para oferecer a você, para você ensinar os novos. Aquela pessoa que quer aprender, ali, ó, nós vamos orientar. E é importante a gente caminhar junto. Não estou desprezando outros materiais, mas eu não conheço e não tenho tempo de ver. Mas nós já, pelo tempo que nós caminhamos aqui, Deus já nos deu graça, o ministério tem um material, que ali você pode, ó, ensina os primeiros passos. A pessoa não sabe nada. Aquela primeira apostila nossa ali, ó, novo nascimento, ensina para ele e para ela. A palavra de Cristo. O seguidor não quer isso, irmãos. Se você é um seguidor, você está falando no teu coração assim, ih, vim no domingo errado. A pregação do pastor está chatona. Pastor, não foi nem carne nem sangue que te revelou, irmãos. Porque o seguidor, ele não está preocupado em trabalhar. O seguidor está preocupado em qual é a bênção da vez. E aí? No casamento lá eu bebi vinho que transformou, que era água. E agora? Agora eu quero comer pão. E o próximo? O seguidor é assim. O discípulo não.
O discípulo ouve a voz do seu mestre e fala: amém. Seguiremos aquilo que o nosso mestre Jesus está falando por meio da boca do nosso pastor. E nós vamos permitir que o Espírito Santo nos capacite. O seguidor não quer. Para o seguidor, essa pregação é chata. Para o discípulo, essa pregação é revigorante. Fala: Senhor, glória a Deus, que eu estava quase achando que eu não tinha capacidade. Senhor, eu estava quase achando, mas agora, Senhor, eu estou entendendo, o Senhor quer usar minha vida. Senhor, eu estava quase achando que as lutas iam me parar, mas eu creio agora por meio dessa palavra que eu estou recebendo. Eu não vou parar, eu não estava tendo estratégia, eu não sabia. Senhor, eu estava quase achando que eu devia abandonar tudo, mas agora por meio dessa palavra, eu sou um discípulo, eu sou uma discípula, e eu vou seguir os passos que estão me sendo colocados, porque eu creio que Deus está usando a vida do pastor para me orientar, e para que eu seja nesse ano de renovação espiritual, um ganhador de almas, um consolidador de vidas. Deus quer fazer isso, e Deus vai fazer na vida daqueles que creem. Vai fazer, irmãos. Em nome de Jesus. Olha só outro texto interessante. Mateus 23, do 1 ao 3, a Bíblia fala. Antes tem o Mateus 21, verso 6. Vale a pena a gente observar esse texto. Mateus 21, verso 6, na NVI a Bíblia fala: os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Parece uma coisa simples, né, irmãos? Só que Jesus não tinha ordenado só aos discípulos. Jesus ordenou a todos. Mas quem só que foi fazer o que Jesus queria? Os discípulos. Porque o seguidor não está preocupado em fazer a vontade de Jesus. O seguidor está preocupado em viver milagre, resolver problemas, ter a sua vida um pouco mais de paz, ficar próspero. Só que o discípulo pode ser tudo isso e ainda assim fazer a vontade de Deus. Então esse texto, irmãos, ele é poderoso porque mostra o coração de um discípulo. Mostra a prontidão de um discípulo. Mostra a disponibilidade. Jesus não precisou falar a segunda vez, mas se precisar ele fala. A Bíblia fala: os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Porque, irmãos, na vida de um discípulo de Jesus, é isso que vale. Na vida de um discípulo de Jesus, é isso que está na pauta, é isso que conta, é isso que é o propósito, é isso que é a minha energia, é isso que é o meu foco, fazer aquilo que Jesus me ordena. Vou te dar uma dica. Talvez você chegou aqui e falou assim: pastor, eu fico confuso, porque eu não sei qual é a vontade de Deus na minha vida. O que eu faço? Como saber a vontade de Deus na minha vida? Primeira coisa, revelamento, irmãos, revelamento. Você pode até não saber o que é a vontade de Deus para a sua vida, claramente. Mas você sabe o que não é vontade de Deus para a sua vida. E as coisas que não são vontade de Deus para a sua vida, se afaste delas, sem dó, sem medo, sem titubear. Sabe por quê? Aí é que está o grande lance de andar com Jesus. Porque quando você se esforça para a glória de Deus, em se afastar da sua vida tudo aquilo que não é vontade de Deus, a vontade de Deus começa a ficar tão clara, tão límpida aos teus olhos e ao teu coração, e você vai. O problema, irmãos, é que as pessoas elas veem assim, vamos dizer que a vontade de Deus é um monte, e você é um alpinista. Aí você olha o monte, eu não sei o que está lá no monte, mas eu sei que é a vontade de Deus. Só que você, como alpinista, muitas vezes chega, eu quero a vontade de Deus. O que é isso, pastor? São as malas que você está querendo subir. Como é que você vai subir o monte? Você não sabe o que te reserva lá em cima, mas sabe que esse monte é de Deus. E você é um alpinista. Você não sabe o que te reserva lá em cima, mas você sabe que essas malas, elas estão te atrapalhando a escalar a vontade de Deus. E o que você tem que fazer? Um passo de cada vez, varão. Um passo de cada vez, varoa. Eu não sei com quem eu vou me casar, mas sabe que irmã,
Pula fora. Sai fora desse namorico aí, varoa. Sai fora desse namorinho aí, varão. Sai fora dessas amizades. Você não sabe qual é o propósito, mas já sabe o que não é. Então elimine da sua vida o que não é. Porque quando você eliminar da sua vida o que não é, ficará claro como a luz do dia qual é a vontade de Deus para a tua vida. A tua alma vai estar mais leve. O teu coração estará mais sensível. Então, irmãos, esse texto, que não está mais aqui, desculpe. Esse texto é curtinho, mas ele é tudo o que um discípulo precisa entender. Jesus falou comigo. Jesus me deu uma direção. Jesus me deu uma orientação. O que eu tenho que fazer? Ir e fazer o que Jesus está me ordenando. É isso, irmãos. O mais Ele vai fazer, Ele vai suprir, Ele vai orientar, Ele vai capacitar, Ele vai te dar unção, poder, recursos. Oh, irmãos, Deus é tão poderoso. É que a gente já quer saber tudo. Cheio de mala. A gente já quer saber o que está lá no monte nos esperando. Cheio de mala. Deus fala, abandona a mala e sobe. Dependa de mim em cada escalada. Que você vai se revelar. Você vai conhecer o que eu tenho para te revelar nessa subida. Entende? Quem tem que abandonar as malas é você. Quem tem que escalar esse monte é você. Você é alpinista. E a vontade de Deus está lá em cima. O propósito está lá. Você sabe. Não sabe o que é, mas você sabe. A fé, a vida com Deus, a fidelidade a Deus é essa escalada. Eu não sei o que está, mas eu sei qual é o caminho. Mas você está cheio de mala, preocupações, sabe, alianças, relacionamentos, propósitos inadequados, que não tem nada a ver com a vontade de Deus. O que é isso? São as malas. Como é que você vai subir, escalar um monte sem... Não dá, você está pesado, você está com as mãos, a sua energia, a sua força está focada naquilo que não é o propósito. O propósito é subir, mas tem coisas que você está segurando nas tuas mãos. O Senhor fala, solta. Tem coisas que você está segurando nas tuas mãos e você está percebendo que Jesus não está afim. O Senhor está falando para ti, solta e sobe o monte. Solta. Sobe a escalada. Eu vou me revelar a você. Eu vou te ensinar. Eu vou te capacitar. Eu vou te ungir. Eu vou te dar graça. Então, o discípulo, ele faz o que Jesus ordena. O seguidor não. O seguidor fica olhando os outros. Ah, não, você obedece a Deus. Você é pastor. Você obedece a Deus. Você é missionário. Ah, deixa que o líder lá vai. Eu não vou, não. Ah, vai ter congresso? Deve ser só para os líderes. Não, irmãos, o congresso é para todos. Para todos. O todes vai e converte, vira todos. Aleluia. O congresso é para todos. Para você aprender mais a ser um discípulo, a entender qual o propósito de Deus para a sua vida. Ah, não, essas coisas deixa que o pastor vai, deixa que os líderes. Ah, irmão, seguidor, varão. Seguidor, está na hora de você sair dessa bancada de seguidor, de ficar olhando e você cair para cima da arena, falar, Deus, o Senhor tem um chamado na minha vida. O que o Senhor quer de mim? Eu vou lá e fazer o que o Senhor está mandando. O que o Senhor quer de mim? Talvez, irmãos, Deus já está falando com você. Essa mensagem ao Senhor, talvez é só uma confirmação de que o Senhor já está falando com você. E você está resistindo, porque assim, irmãos, é uma barata. Eu tenho 40 anos, tenho muito que aprender. Mas eu aprendi na minha vida, que assim, eu tenho esse jeito aqui. Agora você imagina 15 anos atrás, né? Então assim, muitas vezes eu quis ser tão revolucionário e eu estava sendo taxativo. Eu estava sendo, como é que é a palavra? De tão revolucionário que eu queria ser, eu estava sendo uma pessoa quadrada. Porque eu comecei a ver que revolução, não, eu sou inovador, então eu achava que tinha que ser daquele meu jeito. E Deus está falando assim, não, eu não quero fazer do teu jeito. Eu vou fazer ali, ó, da forma mais simples. Mas é muito... Para você entender que você não é dono de nada. E você tem que ter humildade. Vai lá, se submete. Vai lá e faz. Vai lá e fica na boa.
Vai lá e entenda quando é o tempo. Então, de tão diferente, teve uma época na minha vida tão diferente que eu queria ser, eu estava sendo o rebelde igual a muitos. De tão diferentão, o diferentão. E Deus falou, baixa a bola. Arroz, feijão. Arroz e feijão nunca muda, né, irmãos? Tem coisas deliciosas na vida, né? Tem alguns irmãos aqui, que eu creio, viajam o mundo todo. Come uma comida que lá, pá, gostoso e tal. Mas tem hora que fala assim, saudade é do feijão da minha mulher. Saudade é daquela comida que é minha terra, é simples. Porque o arroz e feijão nunca falha. Então nós temos que entender e fazer o que Jesus quer. Amém? Mateus 23, verso 1 e 3 a 3 fala: Então Jesus disse à multidão e aos discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Jesus aqui está atacando os fariseus. Jesus aqui está falando dos mestres da lei, que são gente que fala, mas não faz. Eu falei no começo da mensagem, a Bíblia é o nosso manual de fé, de regra e prática. Tem muita gente que usa a Bíblia para pôr regra. Não, porque a Bíblia está falando isso aqui. Ah, porque... Regra. Isso não pode. Aquilo não pode. Aquilo não pode. Não, isso não pode. Ô, irmão, está em pecado. Aquilo não pode. Nada pode. O outro fala sobre fé. Amém. Você tem que ter fé, tem que ter fé. Você está doente porque você não tem fé. Ah, você está desempregado porque você não tem fé. Ah, o quê? Ah, você está assim porque você não tem fé. Você precisa ter fé. Calma. Mas aí aquela pessoa não pratica nada daquilo que ela fala. Ela põe regra para os outros. A luta que o irmão está vivendo é porque não tem fé, mas ele já está não praticando a palavra. Porque nem toda tribulação é falta de fé. Nem toda enfermidade é falta de fé. Nem todo desemprego é falta de fé. São processos na vida. Então a palavra de Deus é o nosso manual de fé, de regra e prática. Não adianta ficar, desculpe o termo, arrotando fé para as pessoas, arrotando regras para as pessoas, se você não pratica a palavra. As pessoas vão perceber que você não pratica a palavra. E nós estamos vivendo um tempo de grandes maus testemunhos no meio da igreja do Senhor. Por quê? Porque são pessoas que gostam de falar, mas elas não vivem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não vivem a palavra. Pregam para os outros. Aí Jesus falou, vocês tomem cuidado. Vocês façam o que eles ensinam, mas aquilo que eles fazem, não fazem não, porque são hipócritas. O seguidor, ele é hipócrita. O seguidor na hora da guerra, eu vou naquela igreja lá, mas você vê ele fazendo coisa que não deveria estar fazendo. Por quê? Porque ele é seguidor, ele gosta de vir de vez em quando e tal. O Senhor nos chamou para ser discípulos. Atos 13, 52, a Bíblia fala: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por que continuavam? Porque as guerras, irmãos, Atos 13 aqui está falando do início da igreja, está falando da igreja de Antioquia, está falando onde o povo verdadeiramente foi reconhecido pela primeira vez como cristãos. Então a igreja passava por luta, a igreja passava por perseguição, a igreja passava por tribulação, a igreja passava por várias situações, mas os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Porque mesmo a gente passa a luta, a gente tem dissabores, tem situações difíceis, tem. Mas os discípulos, aquele que é discípulo, continua cheio de alegria e do Espírito Santo. Eu não abro mão de ser cheio do Espírito Santo, é assim que o discípulo fala. Eu não abro mão da alegria do Senhor na minha vida. Eu quero viver para Deus, eu quero amar a Deus, eu quero honrar a Deus. Não importa a minha vontade, mas a vontade do Senhor. É isso que o discípulo fala. O seguidor fala, vou parar de muita retaliação, vou parar de ir para a igreja. Ai, pastor, toda vez que eu vou para a igreja, o diabo levanta uma retaliação. E daí? Você vai falar, calma, Satanás, calma. Eu lembro uma vez, irmãos, caiu um demônio. É cada coisa. Caiu um demônio, aí o irmão pegou assim o endemoniado no colo e ficou... Foi, irmão, tá fazendo carinho no demônio, pô? Expulsa aí em nome de Jesus. O irmão tem licença. O irmão...
né? Irmão, tá demônio, tem que expulsar em nome de Jesus, vamos expulsar esse negócio. Fazer carinho no demônio. Então o seguidor, ele vê que o diabo está ficando bravo, então vou parar de ir para a igreja, né? Porque quando eu estava tomando as biritas lá, Satanás estava de boa. Então você vai lá fazer a vontade de Satanás? Não, meu irmão. Creia no amor, no cuidado e na proteção de Jesus sobre a tua vida e declare guerra contra Satanás e vá avante, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Fica lá falando, calma, Satanás, calma. Palhaçada é essa? Então, em meio a muitas lutas, tribulações, os discípulos continuaram cheios de alegria e do Espírito Santo. A Bíblia fala em Mateus capítulo 15, verso 36 assim: depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Esse texto também parece muito simples, mas mostra o quê? Mostra que Jesus, ele entrega as suas bênçãos, o seu mover, nas mãos dos discípulos. E os discípulos é que entregam a multidão. Olha o que o texto está falando. Depois de pegar os 7 pães e os peixes e dar graças, Jesus os partiu e os entregou aos discípulos. O que Jesus está querendo? Jesus está se eximindo da responsabilidade? Não. Jesus está falando assim, vocês são meus discípulos, vocês me representam. Vão lá vocês e alimentam a multidão. E esse é o chamado, irmãos, do Senhor para a nossa vida. Quem é discípulo do Senhor vai trabalhar para Deus. Se alimenta do Senhor, mas reparte com a multidão daquilo que tem se alimentado. Ai, pastor, eu não sei o que falar, me pediram para dar uma palavra, eu não sei. Irmão, você não fez uma devocional hoje? Quando você lê a Bíblia? Todo dia. Sim, claro. Sim, claro. Lembra disso aqui? Claro. Quando você não vinha à igreja domingo à noite, você assistia isso aqui quando era criança. Sim, claro. Então, eu não sei o que falar. Ué, compartilha a leitura bíblica sua pela manhã, o seu devocional. Aquela palavra simples vai abençoar a vida de alguém. Em nome do Senhor Jesus. Então, esse texto ele é poderoso porque mostra que Jesus, ele reparte as suas bênçãos aos discípulos e os discípulos repartem a multidão. Jesus, ele conta, quem faz o milagre, irmãos? Quem foi que partiu o pão aqui? Quem foi que fez a multiplicação dos pães? Foi Jesus, mas ele entregou na mão de quem para a multidão se alimentar? Dos discípulos. Porque é assim, irmãos, quem faz a obra, quem faz o milagre é Jesus, mas ele quer entregar nas nossas mãos para que a gente possa levar às pessoas esse pão. Quem é o pão, irmãos? O pão vivo que desceu do céu é o próprio Cristo, é a sua presença, é a sua glória. Então isso é poderoso. Jesus entregou na multidão? Não, entregou aos discípulos, porque ele conta com você. Se você é um discípulo, ele que faz o milagre, mas ele conta com você para multiplicar e declarar e entregar esse milagre nas mãos das pessoas. Esse alimento às pessoas. Mateus 5:1 fala assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele. Então você vê aqui os discípulos, porque, irmãos, discípulo quer intimidade. Discípulo quer estar próximo de Jesus. Presta atenção, tem uma coisa aqui incutida no texto que você não percebe. Jesus estava onde, irmãos? Onde Jesus estava? Presta atenção, vem na Bíblia comigo que você não erra. Onde Jesus foi? Tinha comida no monte? Tinha comida no monte? Sabe por que a multidão não ia no monte? Jesus foi orar. Se ele fosse repartir uns brioches, a gente subia. Aí Jesus vai se consagrar, Jesus vai... Não tinha pão, não tinha vinho, não tinha peixe, mas tinha a presença do próprio Cristo no monte. Jesus estava no monte ou não estava? E os discípulo não anda atrás de pão, não anda atrás de vinho. Discípulo não anda atrás de milagre. Discípulo quer o próprio Cristo. Discípulo quer intimidade. Discípulo quer estar junto.
Mas hoje eu não vou dar comida para vocês. Não importa, Senhor, eu estou aqui. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Lembra de Maria? Senhor, não te importas que eu trabalhe aqui e Maria fique aí aos teus pés? Marta, estás ansiosa. Você é Marta ou você é Maria, varão? Você é Marta ou Maria? Pastor, eu tenho as metas aqui para bater. Sou frenético, pastor. Que bom. Aleluia. Você é Marta. A Maria falou assim: eu vou ficar aqui no pé dele. Eu vou ficar aqui admirando ele. Eu vou ficar aqui adorando ele. Eu vou ficar aqui aprendendo com ele. Eu vou ficar aqui me deleitando na presença dele. Eu não sei o que ele vai fazer, eu não sei o que ele tem para dar, mas eu estou diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu só quero estar próximo dele. Quantas pessoas, irmãos, verdadeiramente ficariam na igreja se Jesus tomasse um homem de Deus e falasse, e todo mundo soubesse que era o próprio Deus que está falando? Isso é o seguinte: a partir de hoje, os próximos 5 anos, aqueles que me servirem e caminharem comigo, não perderão o céu. Mas em 5 anos eu não vou abençoar essa igreja, eu não vou fazer coisas, eu não vou entregar nada, eu não vou abrir porta. Quantas pessoas ficarão nessa igreja? É 5 anos que vocês vão aprender a se alimentar só da minha presença. Nem adianta orar por milagre que eu não vou fazer. Nem adianta olhar por provisão que eu não vou entregar, mas você vai se alimentar de mim. Quantos ficariam com Jesus? Naquela época, muitos, raparam o pé. Porque discípulo, é claro que discípulo vai ser abençoado. Mas a preocupação maior de um discípulo não é aquilo que Jesus pode dar. O maior desejo de um discípulo é o próprio Jesus. É quem ele é. É estar próximo dele. Então, Jesus subiu ao monte e os discípulos se aproximaram. Queriam desfrutar da intimidade. Você quer ter intimidade com Jesus? E pastor, não sei nem o que é isso. Eu estou preocupado com outras coisas. Mas aquele que é discípulo quer ter intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Desfrutar de Jesus, aprender a caminhar com Jesus, entender que Jesus tem tantas coisas a nos ensinar. A palavra fala também, Mateus 9:37, então ele disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Para quem que ele falou da necessidade da sua obra? Aos discípulos. Ele não falou para a multidão. Ele chamou os discípulos e falou assim, olha, a colheita é grande. A multidão está aí para ensiná-las a serem discípulos. E eu conto com vocês. Poucos são os trabalhadores. O que Jesus estava querendo fazer? Ele estava querendo despertar os seus discípulos a entender que tem muita gente para ser ganha para Cristo, irmãos. Tem muita alma, tem muita gente, irmãos, que precisa ouvir aquilo que você já tem. Tem muita gente que está sedenta. Tem muita gente que está precisando de uma palavra. Tem muita gente que está precisando de uma oração. Tem muita gente que está precisando de uma palavra. E eu falo a palavra de Deus. Não fale qualquer palavra, não. Ai, pastor, sei o que eu falo. A pessoa está necessitada e fala assim, olha, batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Não, irmãos. Fala a palavra. Encha teu coração da palavra. Se alimente da palavra e declare palavras de vida. Tem muita gente que está doente na alma, mas a palavra que sair da tua boca vai curar essa pessoa. Tem muita pessoa que está faminta, está precisando de algo, e a palavra que Jesus colocar na tua boca para você falar, vai trazer vida, vai trazer saúde, vai trazer cura. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar, minha irmã. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara. Um discípulo se esforça para tornar-se como Jesus, guardando os seus mandamentos, assim como um aprendiz procura se tornar como um mestre. O aprendiz quer ser como um mestre, e um discípulo de Jesus quer ser como Jesus. E agora o seguidor é apenas definido pelas coisas externas, e é alguém que vai à igreja. O seguidor vai à igreja. Como eu falei no começo, o seguidor até come do pão.
até come do peixe. O seguidor até bebe do vinho que foi multiplicado, mas ele não quer compromisso com Jesus. O discípulo é alguém definido por ser filho e que também tem atribuições na sua vida. Esses dias eu compartilhei um vídeo do jogador, uma moça, não sei se é uma pastora, mas ela está falando sobre o Kaká, o jogador Kaká. O jogador Kaká, quando ele foi o melhor jogador do mundo, e ele deixou, diga-se de passagem, ele colocou o seu troféu na sua igreja, honrou a Deus, uma forma de honrar a Deus. Mas ali ela conta que após ele ser o melhor do mundo, no auge do futebol, ele assina um contrato no time do Real Madrid, e aquela temporada ele é um fracasso aos seus olhos. Não jogou como queria, não conseguiu alcançar os seus objetivos, ficou completamente frustrado. E depois de muitos anos, num evento do Real Madrid, ele é chamado como um dos melhores jogadores que passou pelo Real Madrid. Ele fala, como isso? Não ganhei nada, não aconteceu nada e tal. Frustrante para ele. Mas aí falaram que, não, mas quando você esteve aqui, o seu companheirismo, o seu testemunho, a forma como você era, aquilo quem você era para a equipe, muitas atribuições que não pelo jogador Kaká, aí ele entendeu. Aí ele entendeu que o maior título da vida dele não era ser o melhor do mundo. O maior título que ele havia conquistado era de ser filho de Deus. Que isso era o maior gol da vida dele, as pessoas reconhecerem ele por ele ser um filho de Deus, por ele ser alguém que dava testemunho, apesar de ser um maravilhoso jogador e ter conquistado o topo do futebol, mas o maior reconhecimento dele era que as pessoas pudessem ver Jesus na vida dele. Entenda isso. Você pode ser um grande médico, um grande advogado, um grande esportista, um grande profissional, mas um dia você vai deixar de ser. E aí, acabou sua vida? Não. Agora, filho de Deus, um discípulo de Jesus, você vai ser até o último dia, até o teu último dia de respirar. E as pessoas até o seu último dia de respirar, eles poderão ver a glória de Cristo na tua vida. A sua carreira pode passar, você não pode ser mais o mesmo médico, o mesmo esportista, o mesmo profissional, mas as pessoas vão poder continuar vendo a glória de Jesus através de você. Isso é um verdadeiro discípulo. E é isso que Jesus quer de nós. O seguidor, ele admira, mas ele se contenta em observar de longe. Pergunta para um seguidor, você respeita Jesus? Oh, claro, mas não quer obedecer a ele. Eu tenho amigos que são líderes de outras religiões, matrizes africanas. O camarada não abre a boca para falar mal de Jesus, muito pelo contrário. Você vê ele falando de Jesus, quase você quer aceitar Jesus. Ele falando, não, eu respeito. Acredito que até deveríamos ter um sincretismo, trabalharmos juntos em prol da humanidade, das pessoas. Agora fala para ele negar tudo o que ele crê e seguir a Bíblia. Não, pera. Porque aí é que são elas, meu irmão. Aqui é palavra de vida eterna. Aqui nos confronta. Aqui não tem prazer no pecado. O discípulo é alguém que está sendo treinado para ser igual ao seu mestre. O seguidor, ele não altera a sua vida por causa da sua admiração por quem segue. O seguidor é assim, eu vou à igreja. Eu gosto de estar na igreja, eu gosto de Jesus. Mas não mexe na minha agenda não. Não, eu tenho meus objetivos aqui e ninguém toca. Nem Deus muda os meus objetivos. Me desculpe. Mas você não serve para caminhar com Jesus. Se nem Deus pode alterar a tua agenda, se nem Deus pode falar para você, eu sei que esse é teu sonho, mas eu estou mudando hoje, porque eu tenho sonhos maiores para você. Não! O quê? Me desculpe, você não é um discípulo, você é um seguidor.
E um seguidor não serve para fazer parte do staff do Senhor. O Senhor está convocando discípulos. O Senhor está convocando discípulos. O discípulo abre mão de sua própria vida por amor ao seu mestre e a causa apresentada pelo seu mestre. O que nós queremos ser, irmãos? Seguidores ou discípulos? Eis a questão. É uma reflexão para a minha vida, é uma reflexão para a vida de cada um de nós. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente. Nós não estamos aqui apenas para... E olha, deixa eu falar bem claro, não estou querendo dizer com isso que você está brincando. Mas talvez, em algum momento, ninguém te chamou à responsa. E eu não estou dizendo que sou melhor do que outros que passaram por sua vida. Eu apenas estou tentando, com excelência, cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Que é ser uma voz à igreja de Cristo. Que é ser uma voz à igreja do Senhor. Que é ser uma voz àqueles que querem ouvir a voz do Senhor. Para um chamado. Porque o chamado é Deus que faz. A convocação da sua igreja é Deus que está fazendo. E Ele usa os seus profetas. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e vocês vão prosperar. O seguidor admira de longe. Mas quantos seguidores ficaram de fora? Jesus convoca os seus discípulos. É discípulo que senta na mesa. É discípulo que desfruta da intimidade com Jesus. É discípulo que consegue manifestar através da sua vida a vida de Jesus. Essa é a igreja que o Senhor quer levantar através de nós. Uma igreja de discípulos. Vamos ficar de pé, irmãos? Uma igreja de discípulos.